Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a ajuda de Deus, gostaria de trazer mais uma porção de meditação das Sagradas Escrituras, da mensagem do profeta William Branham, para que assim possamos alimentar nossas almas e, mais uma vez, acrescentar a nossa fé e estar apercebidos a respeito do momento que estamos vivendo. Desse tema, como eu coloquei aqui, a unção de trás da pregação, ou por trás da pregação, vim meditando nisso, nesse final de semana, após um culto que tivemos aqui no domingo, uma mensagem sobrenatural que Deus nos trouxe aqui. E nós vamos refletindo, vamos analisando, avaliando o que vem acontecendo. Deus vai nos falando e desejo compartilhar isso com vocês. Deus tem colocado isso no meu coração e gostaria de iniciar então a leitura. Você pode tomar aí 1 João, capítulo 2, a partir do verso 7. Se quiser acompanhar aí direto da sua Bíblia, ou se preferir, pode ir lendo aqui comigo. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 7. Nessa tradução que eu usei aqui, vem um título ali, um novo mandamento. Mas veja que interessante João dizendo: Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então, através dessa expressão aqui, dessa afirmação de João, eu posso chamar a atenção de vocês a respeito da mensagem que nós recebemos através de William Branham. Cada um de nós que ministramos a palavra, pregamos, ensinamos, seja ministros, pastores, evangelistas, seja cada pessoa que vem pregar a palavra, se ele traz algo diferente da mensagem que já foi pregada pelo profeta, isso está incorreto, está errado, é falso, é contrário à palavra de Deus. Porque o próprio João está reforçando aqui, mesmo com esse título de novo mandamento, mandamento novo, o que ele estava trazendo não era algo novo. Então, muitas vezes, nós temos pessoas que se sentem como alguém que está trazendo algo novo, ou até mesmo as pessoas que estão ouvindo passam a considerar aquela pessoa que trouxe algo novo, uma novidade. É claro que alguém pode não ter falado daquilo ainda, mas aquilo está na mensagem, ou tem que estar na mensagem, tem que estar na Bíblia. Então, eu ou qualquer outra pessoa não está trazendo nada novo. Só estamos chamando a atenção para o que já está nas Escrituras, para o que está na mensagem. Pelo menos é o que deve ser. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Já destaquei esse versículo 9 aqui, porque nós percebemos muitos movimentos, grupos, afirmando ter recebido uma nova luz, ter recebido mais luz, retirar essa nova luz, seguindo essa linha de a mesma mensagem, só que com mais luz. Só que quando nós olhamos para os resultados na vida dessas pessoas, desses grupos,
é o que João está dizendo. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Então não adianta eu sair de um grupo que eu estava, ou mesmo que eu não saia não chegue a sair do grupo onde eu estiver, mas professe, pregue, afirme, ter recebido mais luz, está vendo mais à frente. Se eu odeio o meu irmão, como João está citando, né, se tem um sentimento ruim pelo meu irmão, mesmo que esse meu irmão seja alguém que me decepcionou, seja um pastor que me decepcionou, seja uma igreja que me decepcionou, seja alguém que me causou mal. Mas se eu estou afirmando estar na luz, como João está dizendo, eu não posso ter esse tipo de sentimento pelo meu irmão. Seja o que ele tiver feito contra mim. Porque Deus é o juiz. Deus vai julgar o caso. Não é a mim essa incumbência, essa responsabilidade de trazer o juízo, de trazer a consequência. Então veja, vocês vão perceber que nessa leitura, João fala muito de permanecer nele. E esse nele que ele está falando, logicamente, é permanecer em Deus, né? Deus na pessoa, a pessoa em Deus, vocês vão perceber muito isso. Falando de unidade. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Então veja bem, meus irmãos, nós que afirmamos estar na luz e ter recebido mais luz comparado a outros que têm ficado para trás, nós não podemos esperar do outro a ação correta acerca de nós. Nós não podemos esperar do outro que ele tenha o comportamento correto, exigir do outro que tenha um comportamento correto. Ele tendo ou não, eu que afirmo estar na luz, preciso ter esse comportamento conforme quem está na luz. E quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Ah, mas ele fez isso, agiu assim, fez assado. Tem os motivos, tem a razão. Mas qual foi o primeiro passo? Qual foi o fundamento, vamos dizer assim, né, as 3 etapas da graça? O que aconteceu com essa pessoa que está na luz? Ela nasceu de novo. E para ela nascer de novo, ela teve que morrer para suas razões, para seu próprio entendimento, para suas vontades, para seus desejos. O seu eu teve que morrer. Então, como essas pessoas que estão afirmando estar na luz, que estão afirmando estar vendo mais longe, voando mais alto, estão disseminando tanto ódio, estão causando tanta perturbação? Aí entra no tema ali a unção de trás da pregação. Nós temos ouvido, temos visto muitas pessoas trazendo parte da palavra, partes importantes que juntas somam um todo, que nós precisamos sim observar. Só que a Bíblia fala que a letra, por si só, ela mata. O Espírito é o que vivifica. E nós percebemos que as pessoas têm tido apenas a letra. E só com a letra produz
informação, teologia, conhecimento, guerra de parágrafos muitas vezes, debates. Veja como está a política. Um dos principais jornais televisivos do nosso país convida o atual presidente para uma entrevista, e o que eles fizeram ali? Eles fizeram um debate. Eles perderam a oportunidade de extrair do candidato à reeleição suas propostas, suas ideias. Por quê? Qual unção está por trás? E é isso que está acontecendo na maioria dos púlpitos. E numa linguagem agora, numa situação mais moderna, em que não só nos púlpitos, mas nos canais, nas plataformas digitais, tem se deixado as emoções falar mais alto. As amarguras, os rancores que não foram resolvidos, acertados uns com os outros, estão sendo levados a cabo. E uma unção errada, uma unção que não seja o Espírito Santo, não vai causar conversão, não vai causar Deus nas pessoas, não vai causar os mesmos resultados. Aí não adianta estarmos com a letra mostrando para nós as doutrinas, toda a ordem, conduta, doutrina, todos os assuntos, sejam do passado, do presente, do futuro, toda a palavra de Deus, mas se isso está com uma unção correta, se isso está conduzido, se isso está sendo disseminado por uma unção incorreta. Então, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, nós temos quantas pessoas que levanta alguém trazendo algo, elas deixam aquilo que tinha, não no sentido de acrescentar mais luz, mas elas pulam de galho em galho, não tem um norte, não tem uma direção, né? Não existe mais igreja para essas pessoas, não existe mais pastor que preste para essas pessoas. Então, existem espíritos ali que estão sendo alimentados. Mas por quê? Porque há uma unção. Há uma unção que não é a unção do Espírito Santo que está transmitindo essas coisas, transmitindo, ministrando essa letra para essas pessoas. Aí volta aqui nesse mesmo texto que João vai dizendo, eu vou adiantar mais um pouco aqui. Você pode ler todo o texto, mas eu estou adiantando aqui para chegar nos pontos aqui onde eu quero atingir. Já lá no verso 18, aviso contra o anticristo. Por que deve-se observar a unção que está por trás da pregação? Nós chegamos a um tempo que, além do que eu já disse aqui, de tudo isso que eu já falei, que muita gente hoje quer ser pregador, quer ser mestre, pastor. Muitas pessoas têm aproveitado desse despertar que Deus trouxe através de alguns homens para observar as doutrinas, a ordem da igreja, a igreja local, soberania da igreja, pastor local.
muitas pessoas que já tinham esse desejo de ser pastor e tal, aproveitaram essa onda. E enfim, é o que está no coração da pessoa, ela vai manifestar. Então, para aqueles que já corriam atrás disso, foi um prato cheio. Não foi porque era mais luz, era a palavra de Deus que precisamos cumprir e tal, não foi esse o principal motivo. Porque isso são rudimentos, estavam desde sempre nas Escrituras. E tem igrejas que já cumpriam isso. E mesmo assim, pessoas se revoltaram, vamos dizer assim, em relação àquele grupo que estava. Mas enfim, aviso contra o anticristo. João, já na igreja de Éfeso, todos sabem que ele pastoreou ali por um tempo, já na primeira era, alertando contra isso. Aí eu estive falando nos vídeos anteriores sobre o comunismo na igreja e tal. Todos esses ismos, como o profeta nos mostra, como eu li ali nas citações, isso tudo se unifica, por isso é um espírito tão poderoso nos nossos dias. Mas agora falando dessa face desses ismos a respeito do anticristo. Essa letra, meus irmãos, a mensagem é a letra, é a pregação, é o conhecimento, é o que o anticristo, o que esse espírito religioso utiliza para enganar os integrantes, os participantes das igrejas da mensagem. Não é outra coisa. Então é essa mensagem que esse espírito utiliza para tentar enganar os eleitos. Então, de mensagem para mensagem, só o fato de estar pregando uma parte da palavra já não é garantia para você, para eu crer naquilo. Porque, voltando na Bíblia, Mateus capítulo 4, ali Jesus levado para ser tentado, o diabo não citou outra coisa. O diabo não citou o budismo, o diabo não citou, não sei lá o que tinha naquele tempo ali de outras religiões, mas ele usou as escrituras sagradas. Ele usou a própria palavra de Deus. Então o que está acontecendo hoje? Homens têm se levantado, talvez, claro, na maioria dos casos, na maioria deles, com sua boa intenção, sendo honestos naquilo, mas nós, como já falei aqui com os irmãos, motivos e objetivos, precisa discernir. Querendo ou não, se cada pessoa que vai pregar este evangelho, seja dentro do quíntuplo de Efésio, algum daqueles dons, ou mesmo que vá cumprir o ID que Deus deu para todos. Se ele não passou pelo processo, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, como se der tempo aqui, chegar na citação, o profeta falando que Deus não autorizou seus discípulos pregar o evangelho sem que eles passassem pelo Pentecostes. E o que tem acontecido? A maioria das pessoas estão pregando esse evangelho, seja no púlpito, seja na internet, sem ter passado por essa experiência com Deus, por esse processo. Como João disse ali, permanecei nele. Aí como a pessoa vai amar, como ela vai manifestar Deus? Porque manifesta Deus não é pregando essas coisas, falando dessas coisas que qualquer um, através da pesquisa, através do estudo, pode chegar e trazer essas coisas.
pode vir trazer doutrina, pode vir trazer eventos futuros. Veja, quantos homens aí, tão sábios e entendidos das Escrituras e da mensagem do irmão Brana, deram para trás aí. Agora não creem mais. Então, nós estamos vendo o cumprimento dessas coisas, que não é questão de ter informação da Bíblia e da mensagem. Não é por isso que nós devemos crer naquilo ali, que, olha, esse é homem de Deus, ou isso. A Escritura em si é verdade, mas estou te chamando a atenção para... E a unção que está por trás disso? Porque a unção que estiver por trás disso, se ela não for uma unção correta, você que está ouvindo vai receber essa unção, e é essa unção que vai produzir, sendo uma unção correta, os resultados que produziu, como foi no Pentecostes. O mesmo resultado de que produziu o Espírito Santo na primeira igreja. Agora, se não é a unção correta, se não é o Espírito Santo, aí são outros resultados. E resultados esses que nós temos visto na maioria dos grupos que têm afirmado estar na luz, que têm afirmado ter recebido uma luz. Então, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, então, primeiro tinha o aviso de Paulo, o profeta da era, olha, o anticristo está vindo e tal. Aí João, agora na época de João ali, o que ele fala? Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então veja que interessante. Quando João então olha para aquilo acontecendo, porque João, sendo o tipo da igreja noiva, ele olhou para o que o profeta tinha dito, o profeta Paulo. Paulo tinha escrito, tinha dito, tinha advertido, tinha avisado. Agora João vê aquilo acontecendo. Então você e eu, sendo essa noiva, essa igreja, olhamos para o que o profeta nos advertiu e vemos essas coisas acontecendo, então sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Esse sair dos nossos aqui, irmãos, sair do nosso meio, não é? Saiu da nossa igreja aqui, o tabernáculo ABCOD, do ministério ABCOD aqui, não eram dos nossos. Como eu já ouvi pastor falar isso. Não, não é isso não. Conforme a Bíblia e a mensagem também, se você examinar, saíram do nosso meio, saíram da igreja. Que igreja? Da igreja verdadeira. Aí João está dizendo, se saíram é porque na realidade eles não eram. Eles não tinham nascido nessa igreja. Por isso que eles saíram. Não tem como você nascer de novo, ser introduzido no reino de Deus, 1 Coríntios 12, por um Espírito somos todos batizados. Não tem como a pessoa ser introduzida no reino de Deus, depois ser desintroduzida. Depois sair, não tem como. Uma vez que ele foi introduzido no reino de Deus, uma vez que ele foi chamado filho de Deus, ele é filho de Deus, ele nasceu. O filho pródigo, vamos dar mais um exemplo bíblico. Filho pródigo. Saiu da casa do pai. Gastou toda a sua herança ali, a sua parte. Torrou tudo lá no mundão. Estava lá comendo bolota de porco. Na cabeça dele, ele ia voltar para a casa do pai para ser servo, para trabalhar lá, ser um serviçal, um trabalhador. Quando ele voltou, o que o pai fez? O pai recebeu ele como um filho, mesmo que ele estava fora, ele nunca tinha deixado de ser filho. Foi-lhe restituído, foi adotado. Por que ele foi adotado? Porque ele era filho. Então, irmãos, é examinar as Escrituras.
Então, se você já ouviu, saíram aqui da nossa igreja porque não eram dos nossos. Não é isso, não é essa a interpretação. Igual essas pessoas que têm deixado a mensagem, agora falado contra e tal, é porque eles nunca nasceram de novo. Eles nunca foram introduzidos nesse reino. Então, é o que João explica aqui perfeitamente. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Qual santo? O Espírito Santo. E todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então veja, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Isso aqui remete ao quê? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Quando Pedro, pelo Espírito Santo, responde para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, se nós tomamos a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o profeta mostra que a revelação nada mais é que novo nascimento. Ali era Simão, através o Espírito Santo desceu nele, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, Simão, filho de Jonas. Agora tu és Pedro. Agora ele recebeu um novo nome. Revelação de quem Jesus Cristo era, que revela para ele quem Deus é e quem Pedro era. Então foi introduzido no reino. E através daquela revelação, Pedro foi conduzido ao Pentecostes, ao batismo do Espírito Santo, ao selo na sua alma. Que coisa maravilhosa, né? E o anticristo, ele nega isso. Está vendo como isso concorda com o versículo 19 aqui? O anticristo, o diabo, não pode nascer de novo. Esse espírito anticristo não pode nascer de novo. Esse espírito anticristo nas pessoas impede elas de novo nascimento, porque nega quem é Jesus Cristo, nega a revelação. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Então, mais uma vez, João chama atenção. Cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então, se essa mensagem permanecer firme, inadulterada nos nossos corações, não misturada com doutrina de homens, com interpretações, com isso ou aquilo, então nós permaneceremos nele e ele em nós. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então, irmãos, através desse espírito anticristo, muitos homens estão sendo usados para enganar as pessoas com a mensagem. E aqui, esse alerta, essa advertência, não é contra as pessoas, mas é contra esse espírito, essas falsas unções que estão atuando nas igrejas da mensagem, que estão atuando nas pessoas que têm usado essa mensagem. É para denunciar esses espíritos. Nada contra as pessoas aqui, de maneira nenhuma, como João falou. Aquele que odeia seu irmão permanece nas trevas. Então seria hipocrisia nossa estar aqui falando algo contra alguém. Contra alguém. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Então, meus amados, preciso aqui mais uma vez parar e comentar. Não adianta eu ou você receber a unção de algum homem que esteja trazendo
a palavra de Deus, por mais que seja a verdade, por mais que seja uma parte, seja do rudimento, seja de eventos futuros, seja qual parte que for das Escrituras. Se a unção que está nesse homem não for o Espírito Santo, e como você vai saber se é o Espírito Santo ou não? Primeiro, examinando as Escrituras. Segundo, você também, eu, precisamos ter passado por esse processo. Para discernir se aquela unção, se essa unção que está em mim é falsa ou verdadeira, você precisa ter intimidade com a unção verdadeira, com o Espírito Santo. Então veja como a coisa é séria. Como você vai discernir se o que está em mim é verdadeiro? Claro que você, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis. Então, nós estamos vendo, cada grupo que sai afirmando que está na luz, nós vemos os resultados, nós vemos os frutos. E ali nós podemos ver se está na luz mesmo ou se está nas trevas. Principalmente porque estamos vivendo no tempo da colheita, chuva seródia, chuva temporã, então é só olhar para os frutos. Agora, só podemos permanecer nele se nós recebemos a unção, como diz João ali, do Santo. A unção do Espírito Santo, o Espírito Santo nas nossas almas. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Então, João explicando aqui o que eu acabei de falar. Com a unção dele recebida, que unção? Do Espírito Santo, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Veja o quanto ele reforça isso. Permaneçam nele. Permaneçam na palavra, no Espírito Santo. Então se atente não apenas para a pregação, mas qual unção está por trás dessa pregação? Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós só podemos praticar a justiça através desse novo nascimento, para que seja então as obras de Deus, do Espírito Santo em nós. Ele é justo, ele é em nós, então nós praticaremos justiça. Irmãos, leia, se puder, todo o capítulo e você medite nisso, ore a Deus, leia, e eu creio que Deus vai ampliar muito mais isso no seu coração. Vamos aqui para uma breve oração. Precioso Deus, eterno Pai Celestial, que a verdadeira unção do Teu Espírito Santo possa ministrar essas palavras no coração de cada eleito, de cada indivíduo que ouvir isso, que assistir esse vídeo, que possa, meu Deus, produzir os resultados da verdadeira igreja nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos seguindo aqui então mais um pouco. Essa mensagem Espíritos Sedutores, a partir do parágrafo 111, veja que importante a gente analisar isso que o profeta está dizendo, que enquadra perfeitamente nesse contexto que eu estou trazendo aqui para vocês. Não condene o pecador, tenha misericórdia dele, deixe-o seguir adiante e fumar o seu cachimbo, deixe-o tomar a sua bebida alcoólica,
Deixe-o ter a sua reunião de jogo de cartas. Esse é o seu prazer, não o culpe. Voltando para casa e tudo mais, cansado e esgotado, ele quer ter prazer. A coisa que você deve fazer é viver uma vida tão pia que você possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso para ele. Irmãos, isso nós podemos aplicar com os nossos parentes, com as pessoas que nós convivemos. Muitas vezes nós tentamos mostrar para essas pessoas através das escrituras, através da mensagem, através da letra, através da pregação, tentando muitas vezes até convencer essas pessoas ali através da fala. Veja o que o profeta está nos dizendo. A coisa que você deve fazer é viver uma vida tão pia que você possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso. Estão falando das pessoas ímpias, das pessoas pecadores voluntários. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse contexto igreja. As pessoas saem de um lugar ou às vezes não saem, mas afirmam que receberam mais luz. Na maioria das vezes sai daquele grupo que não entende ali e tal, não compreendeu aquela parte, e aí aquelas pessoas que compreenderam, que creram, saem. Agora, esse grupo que saiu, esses indivíduos que saíram, estão vivendo uma vida tão pia que mostra para esses que ficaram que o que eles receberam é maior, é melhor do que os que ficaram ali têm? Essa é a pergunta. Aí volta na questão dos resultados, o que essa unção está produzindo na vida das pessoas. Aí chama a nossa atenção e aumenta ou traz a responsabilidade. Porque, aqueles ali ficaram só com os rudimentos. Aqueles ali não creram na abertura, ou creram na abertura, não creram na terceira vinda, ou creram na terceira vinda, agora não creem na ordem, conduta e doutrina. Mas e aí? Você, que viva uma vida tão pia que possa provar para esses que não puderam ver ainda, que não puderam captar, que não puderam receber mais luz, então, viva uma vida e prove para eles que esse evangelho que nós estamos professando, que essa luz que nós estamos afirmando ter, possui 10.000 vezes mais do que isso, possui mais luz do que eles têm. Mas a nossa vida precisa provar isso. Agora, na maioria das vezes, os exemplos são o quê? Se você não está vendo, ou se você não está de acordo com aquelas pessoas ali, naquele ponto, eles te excluem. Aí vem o assunto, que eu postei os vídeos aqui anteriores, comunismo na igreja. Aí você é excluído. Se você não apoia aquelas pessoas ali em determinadas atitudes ali, em determinadas decisões que estão tomando, você é excluído. Como é que fica então essa vida pia? Como é que fica então essa vida que João, o apóstolo ali falando na sua carta, que se você odeia seu irmão, e o odiar o irmão hoje não é questão de
Você fala, eu odeio aquela pessoa, não suporto aquela pessoa. O fato de excluir as pessoas, distanciar das pessoas, rejeitar as pessoas, porque não tem aquela mesma visão, não precisa de chegar aquele ódio. Claro que muitos estão chegando nesse ponto, porque os líderes, através dessas unções que está por trás de suas pregações, eles fazem o povo virar rival. Eles rivalizam uns com os outros, é uma disputa, debatem. Agora, nós olhamos para essas pessoas que diz crer na mensagem, que está pregando aí a mensagem, e vemos o que o profeta ensina é completamente diferente. A essência da mensagem, a vida que está nessa mensagem é completamente diferente da vida desses que estão pregando a mensagem, desses que estão dizendo aí que está com luz, com isso e com aquilo, está sendo diferente. Não adianta bater o martelo só em um ponto. É o que Jesus disse. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não adianta eu cumprir uma parte bem, excelente, e o resto deixar de fora. Os fariseus lá cumpriam a lei de Moisés, mas e o demais? E o restante? Então não adianta bater o martelo aqui em ordem, conduta e doutrina, ou bater o martelo aqui em coisas que hão de ser. É a coisa toda. Então, às vezes, um está com uma parte, o outro está com outra, só que um odeia o outro. Como é que vai juntar essas duas partes para ter o quadro completo? Não se está tendo humildade nas pessoas? Estão colocando cercas, fechando seus grupinhos. Mas, claro, sabemos que é tudo cumprimento das Escrituras, mas quero chamar a sua atenção para isso. E se morrer nesse estado, ele irá para o inferno, tomando sua bebida alcoólica. Essa é a embriaguez do diabo. Se morrer, tragando esse velho cachimbo, Deus é seu juiz. Se morrer saindo daqui, ir a dançar e a andar por aí com roupas imorais, Deus é seu juiz. Porém, há uma coisa: se você morrer sob o poder de unção do Espírito Santo, como Estevão morreu, quando olhou para cima, para a face de Deus, disse: eu vejo o céu se abrir. E Jesus em pé à direita. Você está se dirigindo ao céu, como uma andorinha para o seu ninho. Amém. Espíritos sedutores contra a palavra de Deus. Então, esses espíritos sedutores estão atuando. Esse anticristo, esse comunismo agindo, expulsando, excomungando, separando. Não, se não crê como nós, se não pensa como nós, se não está vendo como nós, é só isso que você tem que fazer. Tome a palavra de Deus. Não tente forçar nada. Não desça até o altar e abater nele, a gritar: Deus, dá-me o Espírito Santo, Senhor, dá-me o Espírito Santo. Como eu tenho observado, alguns grupos querem trazer Marcos 16, querem trazer os dons em operação, o poder de Deus em operação, mas na marra. Como se pegasse Deus pela gravata e... Não é assim que funciona. Como que é, profeta, que funciona? Tomando em sua palavra. Tomando Deus em sua palavra. Espíritos sedutores.
Então, trazendo aqui, já que o profeta citou Estevão, você pode ler ali Atos capítulo 6, a partir do verso 8. Leia ali todo o texto para você relembrar, né, esse acontecimento, porque aqui, irmãos, eu tenho visto esse quadro, né, muito evidente nos nossos dias, se repetindo isso. Agora, você lendo ali, você vai ver, né, Estevão era um dos diáconos que foi ali escolhido pela igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Agora veja qual foi a reação de Estevão a respeito de tudo aquilo que foi feito ali com ele. A respeito todo o falso testemunho ali, as pedras que foram jogadas em Estevão. Eu vou ler aqui pelo menos um pouquinho. Você não vai ver Estevão devolvendo nenhuma pedra. Muito pelo contrário. Então, Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então aqui, o homem estava cheio do Espírito Santo, portanto, o que ele pregava estava na unção correta. E estava realizando grandes maravilhas, sinais, estava tendo o resultado. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, de um lado tinha a letra, sim, tinha um conhecimento, sabedoria, mas o espírito, essa unção que vivificava essas coisas que ele falava. Por isso eles não podiam resistir. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo, contra a lei. Quadro que tem se repetido aí nos nossos dias, né? Se levantam falsos testemunhas, acaba com a reputação daquela pessoa. Pois ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deixou. Estavam preocupados era com os costumes, não era com os mandamentos, não era com a palavra de Deus, com as leis de Deus. Estavam preocupados era que ia mudar os costumes deles. É o quadro que tem acontecido hoje também. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, resplandecia. Então Estevão é morto por apedrejamento. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Então estavam furiosos, rangendo os dentes, e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Veja o espírito que estava naquelas pessoas, Aquilo era o espírito terrível, religioso, que estava neles ali. Arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora, antes de continuar aqui, irmãos, veja um ponto importante isso. Se Estevão não tem essa reação que ele teve, lógico, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque o que estava nele era a unção correta, Estevão recebendo aquelas pedradas, falando, orando a Deus ali, entregando seu espírito, ele diz: caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Isso que Estevão disse serviu para quem? Para Saulo. Agora imagina se Estevão ora: ó Deus, que eles recebam as consequências disso,
que eles paguem por isso, imputa neles esses pecados. Quem estava lá? Saulo. Ou seja, nós temos que lembrar, irmãos, nós temos que pensar que no meio desse apedrejamento todo, no meio desse espírito anticristo operando, esses ismos operando, no meio desses nicolaísmos, jezabelismo, de todos esses ismos operando, dessas obras operando, pode existir algum filho de Deus, algum eleito que está ali no meio, mas precisa, como o profeta disse aqui, olha, mas precisa de ver você, eu, vivendo uma vida tão pia que possa provar para ele que o Evangelho possui 10.000 vezes mais do que isso. Porque Estevão provou com a sua vida que esse Evangelho que ele estava pregando possuía vida. E veja o que causou em Saulo. Veja o resultado que causou. A morte desse mártir produziu um profeta, apóstolo, um mensageiro para aquela era. Veja o que produziu. Veja o que a unção que estava em Estevão produziu. E Saulo, claro, é o principal ali, mas e os outros que tiveram ali? Que vieram após essa unção que saiu ali de Estevão? Aquela vida, aquele testemunho que ficou ali? Agora, e se ele age como muitos de nós estamos agindo aí? Guardando rancor no nosso coração, afirmando que estamos na luz, mas debatendo, quebrando pau uns com os outros, não conseguindo perdoar. Aí não adianta, pode pregar ordem, conduta, doutrina, pode pregar o que for, pode pregar milênio, pode pregar tudo. Mas as pessoas estão olhando. Que tipo de vida que nós estamos tendo? Que tipo de unção está por trás dessa pregação? Lembre-se, no meio destas pedras, no meio dessa oposição, pode ter um Saulo, pode ter um filho de Deus ali, um eleito que precisa só de ver uma vida pia dessa, que precisa só de ver alguém demonstrando, não só com pregação, mas com vida, mas com exemplo. Então veja, essa citação aqui, para mim finalizar. A partir do parágrafo 106, daqui a pouco eu mostro aqui a mensagem. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. Jesus não permitiu que seus discípulos pregassem o Evangelho até receberem o Espírito Santo. Palavras do profeta, e é claro, se nós voltamos na Bíblia, nós vemos que isso de fato aconteceu. Agora, as pessoas querem começar uma igreja sem o Espírito Santo. As pessoas querem pregar, querem ser pastor, querem ser ministro, querem ser isso, querem ser aquilo sem o Espírito Santo. O que vai produzir, irmãos? Vai produzir mais do mesmo. Vai produzir o que já se tem produzido aí esse tempo todo. Aí veja o que o profeta fala. No entanto, tiveram a honra de andar com ele 3 anos e meio, né? Andaram com Jesus.
embora fossem homens santos, aceitos aos seus olhos, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles. Aí nós vemos as pessoas hoje com todas as suas diferenças. E levam isso a cabo. Às vezes um ministro sai de uma igreja ali, porque o pastor não deu oportunidade para ele pregar, não deu cargo para ele, alguma coisa ali. Aquele homem sai daquela igreja, influencia ali, leva um grupo de pessoas, começa uma igreja, mas sempre ferindo, sempre batendo naquela tecla. Ah, pastores é assim, é assado, igreja é assim, é assado. Sempre carregando aquela mágoa, aquelas diferenças que não foram resolvidas lá atrás. Por quê? Jesus não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles. O que ele estava fazendo lá no Pentecostes? Você acha que ele estava lá olhando para o teto? Estava orando, com a boca no pó, clamando. Até que chegou no ponto, é o que o profeta está dizendo aqui. Tirasse todas as diferenças deles, então o Espírito Santo veio. Aí eles estavam aptos para pregar o Evangelho, porque você vai ter oposição, vai ter gente pisando no teu calo, vai ter pedra sendo lançada contra ti, porque só se joga pedra em árvore que tem fruto. Árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra, ninguém tenta derrubar alguma coisa, não tem fruto. Agora, sem o Espírito Santo, sem a unção correta, você pode estar pregando a mensagem do profeta, pode estar pregando a verdade, mas você vai reagir, eu vou reagir. As razões vão falar mais alto. Os desejos, a vontade de revanche. Quantas vezes nós vimos isso aí? Pastores querendo tomar outros campos, porque tinha ali uma revolta no seu coração de anos atrás que fizeram isso com ele, tomou sua igreja, agora ele voltou no auge e quer abrir igreja ali naquele lugar para poder revidar. Tudo carnal, irmãos. Não passou pelo Pentecostes. Pode estar lá, pregando a mensagem, mas com unção errada. E o que vai produzir no povo? O que está produzindo no povo? É desse mesmo enchimento que o mundo precisa hoje. Quando o esvaziamento vem, então primeiro, você, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Morte. Para novo nascimento, para a ressurreição, precisa ter morte. Não houve ressurreição para Jesus sem crucificação, sem morte. Quando o esvaziamento vem, precisa-se de um enchimento. O que esse enchimento faz quando vem? Onde você tem dúvidas, traz fé. Onde tem indiferença, traz amor. Onde tinha ódio, traz companheirismo. Então, quando a igreja do Deus vivo algum dia estará unida sob uma grande cabeça, que será a cabeça de Deus, e em unidade do corpo de Cristo, será o governador, o rei e o senhor sobre a igreja inteira, sob seu controle. Então ela será recebida em cima.
Hoje, todas as torres de Babel que possam construir, todos os foguetes que possam encontrar, todo o socialismo e comunismo que possam atiçar, todos os sistemas eclesiásticos fracassarão. Todos os grupos, irmãos, da mensagem fracassarão. Qual dos grupos lá de Jesus que estavam com ele depois dele ressurreto? Só a sua igreja. A igreja de Jesus. Ele apareceu para a sua igreja. Para qual grupo que ele apareceu depois de ressurreto? Para nenhum. Todos os sistemas eclesiásticos fracassarão, mas apesar de tudo isso, Deus terá uma igreja unida sob o seu rei, sob sua realeza, pelo batismo do Espírito Santo. Por isso que lendo a carta de João eu estava dizendo que aquilo que João estava falando, saíram de nós porque não eram dos nossos, é porque não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Não é porque saiu da igreja aqui que eu congrego, esse ajuntamento de pessoas, saíram de nós que não eram dos nossos. Não é a isso que está se referindo. Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se pegarem nas serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Grandes sinais e maravilhas também farão as obras que eu faço, até mais do que isso farão, pois eu vou para o Pai. Um pouco o mundo não me verá mais, contudo, vós me vereis, pois eu estarei convosco. O quê? Despeje, esvazie-se, então eu estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação, certamente, eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Quando esse Espírito está aí, ele pega a palavra eterna de Deus e chama tudo o que é contrário a ela como se não existisse. Não importa o que aconteça, o que o mundo diga, ou que qualquer outro diga, se Deus fez a promessa, o homem que é revestido desse Espírito se apegará a essa promessa de Deus, porque não há nada mais em seu caminho. A igreja é pura, a igreja é purificada pelo Espírito Santo. Sua consciência, os medos da dúvida e da incredulidade são tirados. E quando ouvem a palavra de Deus dizer algo, eles creem. Eles se apegam a ela, não se afastam dela. E o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo, mostrando o verdadeiro e genuíno Espírito de Cristo. Heróis valentes. Veja que lindo isso, irmãos. Eu achei maravilhoso isso quando eu estava lendo essa mensagem, a unidade da união de 28 de janeiro de 58. Veja, e o mundo hoje, meu amigo, está querendo ver pessoas que estão unidas a Cristo. Chega de pessoas unidas ao tabernáculo tal, unidas ao ministério tal, aliança do não sei o quê. Chega disso. Grupo tal, grupo da abertura, grupo da fechadura, grupo do não sei o quê. O mundo, as pessoas querem ver pessoas unidas a Cristo, vivendo uma vida pia. Como se une a Cristo? Novo nascimento, batismo do Espírito Santo. É o processo, irmãos, é o processo. Quer fazer parte da verdadeira igreja? Se una a Cristo. Onde encontrar a verdadeira igreja? Se una a Cristo. A palavra de Deus, pregada com a unção correta, somente pelas pessoas que estão unidas a Cristo. Fora disso, irmãos, não terá a unção correta. Pode ter a letra, mas não tem a unção correta. E o profeta disse, mas ele não os deixou ir pregar até que esperassem lá e tirasse todas as diferenças deles. Então, está aqui as palavras do profeta, mensagem à unidade da união. Eu vou parar por aqui, se Deus me permitir, eu vou continuar aqui esse assunto em mais um vídeo para finalizar aqui o conteúdo. Mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa
conduzir essas palavras e operar a unção correta na sua vida, na vida de todos que ouvirem ou assistirem esse vídeo. Que Deus te abençoe, shalom, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.